Eu preparei uma exposição de acordo com a estrutura do meu trabalho. Então, já no primeiro slide, no meu primeiro slide, eu vou mostrar a parte da introdução. E eu começo, exatamente eu começo assim, na introdução. Eu até passei para os professores também essa apresentação. E eu já vou dizer a metodologia, né, que eu utilizei, o método hipotético dedutivo, uma pesquisa explicativa da doutrina, da jurisprudência, de documental, muitos dados, eu gosto muito de trabalhar com dados, com pesquisa, eu tenho projetos de pesquisa na área de criminalidade violenta, em especial, e eu gosto muito de trabalhar esses dados. E eu começo exatamente com isso, na introdução, chegando à evidência de que o Brasil é um país extremamente violento. Acho que nenhum brasileiro vai contestar que o Brasil seja um país violento. O último levantamento das 50 cidades mais violentas do mundo, né, das 50 cidades mais violentas, 10 estão no Brasil. E né, para nós aqui do estado do Rio Grande do Norte, a mais violenta do Brasil é Mossoró, que é uma cidade do interior. E Natal fica em sexto lugar dessas 10 que estão dentro das 50 mais violentas. Então, isso é uma questão muito próxima a todos nós. A despeito disso, nós temos uma das taxas de população carcerária mais altas do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o terceiro lugar. Aqui e ali a gente escuta uma discussão de que, mas em números relativos o Brasil fica em 26º. Mas quando a gente vê os países que estão à frente do Brasil, a gente vê que isso não é uma posição de vantagem, muito pelo contrário, né? Não tem nenhum país de cunho democrático que experimente uma vida de paz mais acentuada que esteja abaixo do Brasil, muito pelo contrário. Tá? O Brasil tem isso muito bem mais alto. E quando a gente observa, a taxa de encarceramento do Brasil é mais do que o dobro da taxa mundial. Então, há duas constatações que são extremamente inquietantes. O Brasil é um país extremamente violento, a despeito de ser um dos países que mais prende no mundo. O que é que está errado? Começa porque também a pesquisa vai revelar que a maior população carcerária dos nossos estabelecimentos prisionais não são de pessoas de criminalidade violenta. Então, nós prendemos muito e prendemos muito mal. E começo com essa constatação. E aí a gente vai observar por que a gente tem essa população carcerária tão alta, porque a gente prende muito. Naturalmente, isso tem um reflexo não só da nossa cultura da prisão, que tem um conservadorismo ou uma visão antiliberal muito forte nessa área, né? E também porque a gente tem uma legislação punitivista. E fica a discussão. O Brasil tem uma criminalidade alta porque as leis brasileiras são lenientes. A gente precisa editar leis mais rigorosas, que é geralmente o que acontece quando se identifica essa nossa realidade. E é dentro desses questionamentos que é importante o trabalho, porque a gente está em vias, já passou do tempo, né, de elaborarmos um novo Código de Processo Penal. E pode se perguntar por que um Código de Processo Penal e não um Código Penal. Primeiro, o Código Penal, a sua parte mais fundamental, a parte geral, ela foi modificada em 1984, já com uma outra ideia diferente do que aconteceu quando da edição do Código de 1941. O Código de Processo Penal, infelizmente, ainda é o mesmo, com uma série de reformas tópicas. E mais, o direito material ele pode ser o mais rigoroso que seja o possível, mas nenhuma medida, nem a persecução criminal em geral, ela vai ser realizada sem o processo. Sem processo, você não tem nem investigação. Então, o processo, na verdade, é que vai regular toda essa questão de
o país ser mais ou menos punitivista. Daí porque a concentração há de ser em relação ao Código de Processo Penal. O objetivo é evidenciar essa realidade e arbitrar uma nova codificação processual penal de acordo com a Constituição de 1988. Se nós temos uma legislação que ela foi forjada com base na Constituição de 37, a mais retrógrada da história constitucional brasileira, naturalmente que quando a gente tem uma mudança radical, uma virada copérnica que nós experimentamos com a Constituição de 88, que à primeira vista seria só uma mudança de, como a gente nunca teve muito apego a amor por Constituição, a gente mudava de Constituição assim com uma certa facilidade, né? Mas acontece que a Constituição de 88 ela é um novo paradigma, porque agora a Constituição veio para valer. A Constituição e os direitos fundamentais eles não estão subalternos à legislação infraconstitucional, como sempre foi no nosso sistema. Agora, também os princípios estão postos como deve ser. E aí eu faço a estrutura do texto, também era uma coisa que eu queria, já há um bom tempo, fazer uma investigação maior. Que era em relação a essas raízes no nosso sistema processual. E aí eu vou buscar lá nas ordenações filipinas, especialmente as ordenações filipinas, que foram as últimas até quando o Brasil se tornou independente e veio o Código de Processo Criminal de 1832. Nós vamos identificar, eu faço esse esforço para identificar uma série de explicações, inclusive para institutos que nós temos hoje. Depois disso, eu vou para o movimento de processualização, que ele se dá especialmente com a sedimentação, a normatização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Isso se dá aí no século XVIII, a gente vai experimentar esse movimento de processualização, que aí vem o Código de 1832, que também há muita mística em relação a esse código, se diz que ele era um código liberal e muito avançado para a cultura brasileira, e por isso que ele estava distanciado da nossa realidade. E aí eu vou também fazer um estudo para mostrar algumas coisas do Código de Processo Criminal de 1832. E depois vou para as regras do Código de Processo Penal de 1941, as bases de sua elaboração, a corrente de pensamento que foi decisiva na orientação para a elaboração do Código, as reformas tópicas que foram sendo introduzidas ao sabor do passar do tempo e das conveniências. Nós, na verdade, tivemos mudanças mais por conveniência do que propriamente de uma mudança de orientação dogmática ou de política criminal em si, até a gente chegar na Constituição de 88 e a série de modificações que a gente passou a ter, porque a gente passou a uma legislação e outra mais afinada com um princípio, um sistema acusatório. E, por fim, eu entro nos fundamentos, que é o âmago do trabalho, que é no capítulo 6, que eu entro no âmago da tese, que vou deduzir como é que deveria ser um novo Código de Processo Criminal, de acordo com os direitos fundamentais pensados na Constituição de 1988. Eu vou passar rapidamente... Não, o segundo, por favor. Eu coloquei aí essas imagens para mostrar duas coisas, né? Na verdade, é impressionante como... E não haveria de se esperar diferente das ordenações filipinas. As ordenações filipinas, todos nós sabemos, né? As penas eram extremamente cruéis, né? Eram penas... Era a época do direito penal do terror, né? As penas elas eram corporais, né? A gente não tinha prisão como pena, como era o movimento mundial em geral, e ele partia de uma presunção de culpa. A pessoa, tanto que se justificava a tortura, né? A tortura era infligida porque a pessoa não era tida como inocente, bastava uma mera suspeita ou cisma em relação a um eventual crime que a pessoa pudesse ter praticado, que ela era tratada desde o início da investigação como se culpada fosse. Ela que provasse o contrário. E aí, nas ordenações filipinas, nós não tínhamos, naturalmente, devido processo legal. Nem tínhamos presunção de inocência
e muito menos devido ao processo legal. O que nós tínhamos eram ritos ou rituais, ou, quando muito, procedimentos para que tornar eficaz o poder de punir do Estado. E aí eu coloco essa outra imagem, que é a execução de Tiradentes, né? Não vou mostrar lá, porque como era o crime de lesa majestade, né? Ele foi... não era... Quando era pena de morte e crime menos grave, era pena de morte natural. Aí a família, ele era só enforcado e a família tinha direito de enterrá-lo. Quando era um crime mais grave, como de lesa majestade, a execução era com sofrimento. Então, ele era enforcado e depois esquartejado e partes do corpo colocados para o público ver o que era que acontecia com quem tinha ousadia de se afrontar o poder do soberano. Aí é interessante uma coisa que sempre me chamou a atenção. O processo era secreto, não havia direito de defesa, mas a execução era... É engraçado que depois a gente muda, né? O processo passa a ter uma certa publicidade e a execução era... Ninguém via o que estava acontecendo com os internos, porque era intramuros. Agora, a gente está escancarando mais o que é que tem a realidade carcerária, né? Depois de alguns movimentos que aconteceram. Queria o próximo, por favor. E aí vem o movimento de afirmação dos direitos do homem. É interessante, eu coloco aí a Carta Magna de 1215 e também a Bill of Rights, mas especialmente a Carta Magna, porque alguns doutrinadores, e eu vejo também, que já na Carta Magna tem um insight do princípio da presunção de inocência. Quando é no inciso 8º, quando ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados na lei. E ele já esvazia, né? Ele dá a garantia e depois esvazia, exceto na forma da lei. A lei dizia como ela quisesse, acabou-se. Crime tal, o cidadão já vai preso, independentemente de qualquer coisa, ela iria presa. Né? Que isso foi uma constante, inclusive, na nossa legislação. E eu penso aí, quando ele faz sem culpa formada. E aí eu chamo a atenção uma coisa, que todas essas declarações, ela parte do pressuposto sempre do devido, da presunção de inocência. Por isso que eu coloquei no título da tese o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal. O devido processo legal é o instrumento para se cumprir com o princípio reitor, o princípio estruturante, o princípio mor do sistema processual, que é o princípio da presunção de inocência. E o interessante aí, nesse movimento de processualização, na verdade, desculpe, ele estava lá no artigo 39 da Magna Carta, ele começa, na verdade, a cansar a Trindade. Ele diz, olha, essa questão do processo de afirmação dos direitos do homem, ela é um movimento que não se pode nem dizer quando é que ele iniciou. Né? Ele identifica, por exemplo, a Declaração das Cores de Leão, que é de 1188, ele já vê ali insights de declaração de direitos de preservação do homem em relação ao poder político. Mas esse movimento, na verdade, ele começa aí, ele tem uma maior evidência com a Magna Carta, e depois ele se expande e se torna autoevidente na Revolução Francesa. Mas Beccaria, que escreveu o livro dele antes da Revolução Francesa, antes da Declaração de Direitos da Revolução Francesa, ele mesmo diz, olha, o que eu vou dizer aqui, isso não é nenhuma novidade, na verdade, talvez eu esteja aqui sendo mais claro para expressar o que é isso, mas outras legislações, eu acredito muito que ele estava se referindo, pelo menos uma delas, à Magna Carta de 1215. Né? E aí ele vai dizer, olha, todo o trabalho de Beccaria, e aí eu também queria sedimentar isso, ele tem três estruturas, né? Três ideias centrais. Primeiro, a presunção de inocência. A segunda é a legalidade. Beccaria é tido como o direito o pai do direito penal, mas ele é o pai do direito criminal.
as ideias de Beccaria elas são até em maior volume na estrutura do processo. E todos esses princípios que a gente tem declarados, inclusive, por exemplo, na Constituição de 88, princípios que nunca tinham sido declarados e só vieram com a Constituição de 88, Beccaria já tinha dito lá no livro dele da segunda metade do século XVIII, antes da Revolução Francesa. E Beccaria fala lá, quando ele fala para o processo penal, ele fala em legalidade para o processo penal. Regras, porque até então o poder de punir não conhecia limites, não conhecia regras. Se podia tudo e devia se fazer para se punir alguém. O que valia era encontrar a verdade. E aí ele começa a colocar uma série de considerações e a partir da máxima de que deve-se presumir a inocência, até ele diz, ninguém pode ser torturado, porque senão você está partindo do pressuposto de que ele é inocente, ou de que ele é culpado para poder justificar de você torturar uma pessoa antes de ser declarada a sua culpa. E a outra que ele coloca, que para mim é uma verdade mais do que verdadeira para o ambiente do processo criminal, que é a atribuição dos poderes. Sem atribuição dos poderes, não há processo criminal, porque o processo criminal ele controla a força do Estado. Quem é o autor, quem exerce a persecução criminal é o Estado. Então, é um Estado limitando o outro. Na verdade, o processo criminal ele é a máxima do princípio da tripartição dos poderes. É um poder, o legislativo, dizendo o que é que pode ser feito, não só quais são as regras, mas quais são as regras do processo, quais são as regras que o juiz tem que determinar que sejam obedecidas. O juiz é o grande tutor das regras do processo, é ele quem dirige o processo, e ele vai controlar a força do Estado. O Estado é o autor, é diferente do processo civil, em que são particulares que estão discutindo uma questão perante o império do Estado, que está pelo exercício da jurisdição. Mas aqui a jurisdição, o Estado juiz está limitando o Estado administração e com base na lei. Então, tem uma tripartição dos poderes perfeitas aqui, o legislativo elaborando as leis, o executivo para executar e o juiz lá controlando, e a execução da lei no ambiente criminal tem de passar pelo crivo do judiciário. Então, a partir do pensamento de Beccaria, é interessante, eu faço muito isso, já passei muito trabalho dessa forma. Eu digo, olha, pega as declarações de direito americanas e vejam os direitos que estão declarados lá e que foram pensados na obra de Beccaria. A pessoa diz, bom, os americanos sabiam o que esse cidadão estava falando lá, e sabia mesmo, porque Thomas Jefferson conhecia, porque Thomas Jefferson tinha sido embaixador na França, e quando o trabalho de Beccaria foi levado para os franceses, por Voltaire, Diderot, tal, chegou lá, caiu como uma luva no pensamento iluminista, porque eles não tinham pensado nas arbitrariedades que o Estado praticava a pretexto de punir, mas Voltaire ele tinha sofrido isso na pele, porque ele tinha tido uma desavença com um duque, e ele chamou o duque para duelar, e o duque, um nobre, não duela com um plebeu. E ele foi exilado para a Inglaterra, e ele escreveu as famosas cartas inglesas, lá do exílio que ele esteve na Inglaterra. Então, quando ele viu a obra de Beccaria, ele se encantou, disse, traz esse cara para cá, porque realmente é isso, a gente está precisando disso aqui. Né? E ele tem aquelas famosas cartas dos irmãos Verre, que dão a entender que as ideias seriam dos irmãos Verre, não de Beccaria, né? Há uma maledicência aí, né, nisso aí, porque os irmãos Verre eram bem mais conhecidos como filósofos e não Beccaria, que, em termos de filosofia, foi de uma obra só, né? E tinha 24 anos de idade, coisa desse tipo. Foi bem. Fora a Declaração Francesa, que a Declaração Francesa é outro detalhe. Na Declaração de Direitos da Revolução Francesa, só tem 3 preceitos de ordem criminal. O primeiro é do devido processo legal. O segundo em relação à legalidade em si, a reserva legal para crime. E a terceira é da presunção de inocência.
A gente vai perguntar, mas cadê os arautos da Revolução Francesa que não pensaram, por exemplo, no direito de defesa? Geralmente se diz, olha, o coração do processo penal é o direito de defesa. Eu vou dizer que o coração do processo penal é a presunção de inocência. Porque todos os princípios que formam o devido processo legal, eles são irrigados, ou regados, ou determinados pelo princípio da presunção de inocência. O próprio princípio da ampla defesa. É uma ampla defesa bem distinta do processo civil, exatamente por causa do princípio da presunção de inocência. Então, essas declarações elas são interessantes para a gente perceber. E mais, na Declaração de Direitos Americana, lá na Quinta Emenda, a Quinta Emenda ela começa com a presunção de inocência. Lá no final é que ela vai falar no devido processo legal. Né? A evidenciar uma vez mais que essa dicotomia a gente criou depois, talvez influenciado pela... fôssemos influenciados pelas declarações de direitos franceses, que elas foram bem mais determinantes do que a americana, embora a americana seja bem mais substanciosa, né? Principalmente no ambiente criminal. Bob até ele diz, olha, mas por que isso aconteceu? Aí Bob diz, olha, é porque o americano declarou para ele. Olha, esses direitos aqui são nossos, aqui para a gente ficar curtindo com eles. O francês declarou para o mundo, disse, ei, olha, onde você estiver, isso aqui é para o homem todo. Né? E aí ele ganhou toda essa... Talvez a influência... Talvez não, né? Na época a influência francesa era muito maior, né? Isso aí foi determinante para essa sedimentação. Mas hoje a gente fala o tempo inteiro nas emendas americanas, né? Dos direitos que lá estão catalogados, e o princípio do devido processo legal ele está no final da Quinta Emenda, que começa exatamente com o princípio da presunção de inocência. A próxima. E outra, só era ali no final, que ele tem uma predominância de garantias tanto no pensamento de Beccaria, mas pode deixar, tanto como nas declarações americanas, como nas declarações francesas, eles tinham 3, 2 eram de processo criminal. Só um que era de direito penal material. E como a gente pega a Constituição de 88, a gente pega a Constituição de 88 e vê os direitos declarados lá, a gente fez uma separação do que é criminal e do que é direito material penal e direito processual penal. O direito processual penal tem uma exuberância de garantias em relação aos direitos fundamentais declarados para o direito material. Ou, pelo menos, de conteúdo misto, né, às disposições. A próxima, por favor. A Constituição Imperial de 1824. A Constituição de 1824 ela veio para romper com a hora do Brasil independente. Agora nós vamos ter a nossa própria legislação, a começar por uma Constituição. E também, obviamente, lá na Constituição de 1824 foi dito que iria ser editado os códigos de processo Código Penal e Código de Processo Penal, sem mais tardar, teria que ser logo. Inclusive, se reclama que a nossa legislação foi feita de afogadilho e deixou muito a desejar, porque o Código é de 1832, o Código Penal é de 1830, tanto é que o Código Penal foi tão assodado, mas porque se queria romper com o direito penal do terror das ordenações filipinas, que em 1890 já foi editado outro Código Penal. O Código de Processo Penal, ele demorou um pouco mais, mas também ele tinha uma série de senões. A grande diferença, e que se diz do viés liberal do Código de 1832, e realmente foi um salto muito alto, é porque ele estabeleceu o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri rompeu realmente, porque os juízes eram escolhidos a dedo, salvo o juiz de paz, que era lá pela eleição, que eles acabaram logo. Em 1841, eles acabaram e botaram o delegado de polícia para fazer tudo o que o juiz de paz fazia. Eles reclamavam que o juiz de paz era o todo-poderoso e que não era nem formado em direito e era escolhido, e depois quem passou a ser o todo-poderoso era a polícia. A Constituição quem lê a Constituição de 1824 se surpreende, lá no inciso 8º dele, de ninguém poderá ser preso sem culpa formada. Poxa, garantia
excelente aí, exceto nos casos declarados em lei. Já acabou com a garantia, né? E aí, por outro lado, ele chega ali, quando é que a culpa estava formada? A culpa era formada perante o juiz de paz e depois perante o delegado de polícia. Era o encerramento da investigação, que era o nome, era formação de culpa, não era inquérito policial, era formação de culpa. E essa formação de culpa se dava com a decisão de pronúncia. Essa decisão de pronúncia já tinha como efeito ipso facto ao recolhimento à prisão e o lançamento no rol dos culpados. Depois, o Código de Processo Penal de 1941 copiou mal e botou a mesma disciplina quando se tratava da pronúncia, da decisão de pronúncia na primeira fase do Tribunal do Júri, que implicava também no recolhimento à prisão e no lançamento no rol dos culpados, embora a decisão de pronúncia não se declare culpa. Que a gente foi mais. O nosso Código de Processo Penal de 1941, pegando essa herança mal copiada do Código de 1832, ela foi além do que defendia o Garofalo e Fé, que eles entendiam que, depois da declaração de culpa, a pessoa deveria ser presa, não poderia mais ter presunção de inocência. Mas a nossa alegação foi além. O Código de 1941, o mero juízo de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri já importava no recolhimento à prisão e no lançamento no rol dos culpados. Isso sem falar que o Código de 1832 ele tratava o acusado como criminoso, chamado de criminoso. Uma hora chamado de criminoso, outra hora chamado de delinquente. Mas punitivista ou de presunção de culpa é impossível num negócio dessa natureza. Mas teve uma outra coisa que me surpreendeu sobremaneira e eu nunca tinha visto nos livros. E agora eu entendi um dispositivo que tem lá no Código de 1941, que eu nunca entendia direito, uma vez que eu, como juiz de direito, eu digo, bom, eu acho que foi por causa dessas situações. Mas, cara, diz, quando o juiz, na decisão do Tribunal do Júri, ele dá uma decisão contrária ao veredito. É porque no Código de 1832, para ele, como o juiz de direito era nomeado pelo imperador, como ele não tinha um controle, necessariamente ele não tinha um controle em relação aos jurados, que eram escolhidos aleatoriamente, ele dizia, o juiz de direito, ele, nada obstante o veredito do jurado, ele podia dar uma decisão contrária à decisão do jurado, seja para condenar, seja para absolver. Nesse caso, cabia recurso para o Tribunal de Relação, e o Tribunal de Relação podia manter ou reformar. Então, quem decidia, não existia soberania de vereditos. Se vier liberal dele todo, ele já se desconstruía aí. Então, quando era amigo do rei, a decisão era dada lá pelos amigos do rei. Porque no Código de 1832, né, não havia independência nenhuma. É por isso que também eu trabalho o tempo inteiro com a questão da independência, da separação dos poderes. Isso não existia na Constituição de 1832. Isso também não existia nas ordenações filipinas. Isso também não existia na Constituição de 1824. Vamos lembrar do poder moderador, né? Só para ficar numa primeira passagem, né? Que era o imperador que controlava tudo. Mas também não existia essa independência funcional, e aí, mas o Tribunal do Júri só eram pessoas do povo, mas o juiz podia dar uma decisão contrária a isso. Tinha um resquício de presunção de inocência. Não é possível que não tivesse nada no Código de 1832 para o pessoal dizer que ele era tão liberal. Era que ele exigia, para a condenação, 2/3, que fosse uma maioria de 2/3. E ele colocava, também tem que ser 12 jurados. E ele exigia 2/3. E 2/3 para a condenação. Mas, se fosse a pena capital, tinha que ser unanimidade. Então, ele tinha uma preocupação com o princípio da presunção de inocência, mas não demorou muito, não. Em 1841, com a reforma que teve, eles tiraram. Passaram a adotar para a condenação por qualquer crime, bastava a maioria simples. E para a pena capital, aí ele exigia 2/3. Mas vejam que o Código de 1941 ele é pior.
porque ele colocou a condenação... Primeiro, ele reduziu de 12 para 7. E depois ele permite a condenação com a maioria simples. Será que não existe dúvida quando é uma decisão de 4-3? Para condenar, como é que a pessoa é condenada por 4-3? Claro que tem dúvida. E é uma dúvida mais do que razoável, porque 3 dos julgadores inocentaram o cidadão. E 4 condenaram. E aí ainda é assim no nosso sistema. Né? E há pouco reclamam, né? Óbvio, vamos aumentar para 8, pelo menos agora, se der empate, né? Ele vai ser absolvido. Agora ele só vai ser condenado, tipo, pelo menos com a maioria de 2 votos. Né? O sistema americano ainda é a questão da unanimidade, parece mais racional. Né? Então, a gente foi, na verdade, em vários aspectos, tirando o que há de se tirar, o Código de 1941 ele foi sendo bem mais forte do que o Código de 1832, que é o que a gente vai começar a ver, especialmente porque teve uma coisa muito ruim para o processo penal, que foi a quebra da unidade do direito processual com a Constituição republicana. Porque os códigos estaduais, eles foram sempre bem mais severos do que o Código de 1832. Principalmente, muitos códigos estaduais não disciplinavam nem o Tribunal do Júri. Né? Teve até aquela discussão se o Tribunal do Júri persistiria ou não, porque se os estados tinham autonomia para legislar sobre o processo, ele não precisava colocar o Tribunal do Júri. E ele deu um contrapasso. Por exemplo, foram as legislações estaduais que criaram uma série de institutos que depois vieram a ser incorporados pelo Código de Processo de 1941, né? Tirando o que seria o viés liberal do Código de Processo de 1832. Pode passar para o próximo, por favor. E aí a gente veio, a Constituição de 34 determinou, né, a reunificação do processo. E a gente começou, e a própria Constituição, olha, cria uma comissão, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um jurista, um professor, e tem que ser logo. Esse logo não deu nem tempo, porque veio a Constituição de 37. Né? Era uma comissão liderada... Agora pedir auxílio aos universitários, literalmente, né? Mas era, daqui a pouco, o espadachim da liberdade, que era o apelido dele. Não, é a idade mesmo. Mas daqui a pouco eu digo o nome. E ele elaborou o código, mas ele elaborou já sobre o viés, um projeto de código sobre o viés da escola positiva. A escola positiva ela entrou no Brasil, assim, ela teve uma predominância muito grande. E porque também foi uma das ideias da República, né? Também tem muito a ver. E a cultura brasileira, que nunca foi assim. Nós nunca tivemos uma cultura liberal. A nossa cultura é conservadora. Né? A gente tem uma tendência para um arbítrio, a gente identifica isso na nossa cultura. Né? Tanto é que a gente tem pouca democracia na nossa história. Né? A gente fez um pacto lá no final dos anos 80, e depois a gente começou a mudar isso, né? Depois a gente começa a vir um pensamento muito forte de criminalização e tal. Então, o código ele foi elaborado com esse viés e teve um problema, porque era além de internamente, né, esse viés conservador, mas tem um problema da guerra mundial, né, do conflito mundial. E o Brasil se acostumou muito ao pensamento político alemão e italiano, principalmente o italiano, confessadamente. E tem uma coisa que eu fiz no estudo, que eu tenho muita vontade de fazer, que Francisco Campos é tido como, o apelido dele era Chico Ciência, né? Porque era um homem que sabia de tudo, um conhecimento enciclopédico.
Mas eu fui ler a exposição de motivos de Alfredo Rocco e ele copiou. Me desculpe, ele copiou. E copiou mal, né? Muito pequeno. Né? Ele reduziu ali ao máximo, mas Rocco o tempo inteiro na exposição de motivos dele. E ele, claro, olha, considerando que o Código de Processo Criminal de 1832 é um extenso catálogo de direitos, que temos que reduzir a presunção de inocência, ele não existia. Eu não sei que código ele estava se referindo, porque não era o de 1832. Ele está enganado. Pode ser que na Itália realmente fosse isso, a legislação anterior, que eu não sei. Mas a brasileira não era. Então, ele copiou mal. Ele repetiu o que não se aplicava ao Brasil, pelo contrário. Né? E aí ele ainda vai dizer... uma das coisas que ele enaltece, quando ele chega lá, e agora não tem mais esse negócio do réu não querer ir, não, que agora é a condução coercitiva. O Supremo dizer que é incondicional agora, está na cara. Por quê? Ele tratou, acusado não tem direito. O Código de Processo Penal de 1941, ele foi feito, ele é um código inquisitivo, e tem gente, não, ele é inquisitivo porque na investigação ele é inquisitivo, mas no processo ele é acusatório. Nunca foi. Ele nunca foi. Era um processo sem parte. O Ministério Público não é parte, é juiz em pé. O Ministério Público era irmão siamês do juiz. E ambos estavam ali para combater a criminalidade. Na verdade, eu digo, não era o processo do 2 contra 1, é de 3 contra 1, porque tem a polícia também. Então, o inquérito policial, a investigação, era um território livre. A polícia podia fazer o que quisesse. Mas como assim? E se ela quisesse entrar na casa de uma pessoa, ela podia? Podia. No Brasil, só foi ser proibido a polícia entrar na casa na hora que quisesse a partir da Constituição de 88, porque a gente tem uma memória curta. Por quê? Porque a Constituição dizia lá, olha, assim, na forma prevista em lei. Aí o Código de Processo Penal dizia, bom, o delegado pode entrar. Pronto, acabou. Acabou a garantia constitucional. A garantia constitucional no nosso sistema sempre valeu aquilo que o legislador dizia que ela era, tal como disciplinada pelo legislador. Então, a investigação, além de ser um território livre, a polícia podia fazer do jeito que ela fizesse, aí vinha o Supremo, vinha os tribunais, olha, a nulidade do inquérito não contamina o processo. Acabou. Então, podia fazer tudo, torturar o que fosse lá e tal. Não contamina o processo, lá é diferente. Né? Aí a gente vai ter a necessidade da desconstrução. A gente tem um insight de jurisdicionalização da fase investigatória com a Constituição de 88, porque a partir da Constituição de 88, para toda e qualquer diligência em que houvesse em que há necessidade de flexibilizar um direito fundamental, ele tem que pedir autorização ao juiz. E o juiz tem que dar uma decisão fundamentada. Tá? Então, isso muda o colorido e também começam as decisões. Olha, o acusado tem direito no processo. Quem se lembra do procedimento? Como era o procedimento? Primeiro, o Ministério Público oferecia a denúncia, o acusado era citado para ser interrogado, mas para ser ouvido, né? E o interrogatório era o quê? O interrogatório era a prova. Ou seja, ele coisificou o acusado. O acusado é prova, não é sujeito. O acusado não vem para o processo para se defender, o acusado vem para servir de prova. E tanto é verdade que o silêncio dele podia ser utilizado como argumento para o juiz condenar. Tem alguns livros que dizem, poxa, olha, tinha o direito ao silêncio. Mas, lógico, assim, não era o direito ao silêncio. Eu queria primeiro ver como é que vai fazer uma pessoa falar, só se for um correto. Porque se o cidadão não quiser falar, não tem como falar. E aí, mas dizia, olha, mas o juiz pode utilizar isso para condenar. E aí tem um outro dispositivo, era o sistema, não existia audiovisual, né? Tá? E aí ele dizia, tem que consignar as perguntas logo para o juiz poder, olha, ele fez essa pergunta e o acusado não respondeu, está vendo? Ele é culpado. Aí a gente vem com os nossos adágios, né? Quem cala consente, quem foge tem culpa no cartório, onde há fogo, onde há fumaça há fogo, né? Todas essas coisas que são muito próprias
eu cito o livro de Câmara Cascudo também, né? As coisas que o povo diz, né? Mais ou menos assim, o título do livro, que é exatamente isso. Isso é da cultura popular, é da nossa cultura, que a gente tem assim mesmo, a gente acredita. Hoje, basta uma autoridade policial ir num meio de comunicação qualquer e passar olha, a operação. Faz uma operação, prende 300 computadores, não sei quantos mil documentos, terabytes de dados, e aí, no mesmo dia, sem ter analisado, ele fala, olha, está tudo provado, o cidadão pode ter o quê? Você não analisou ainda. Está dizendo tudo isso. É igual quem assistiu estou fazendo merchandising, mas no Grupo Play, o documentário sobre o Valmir Salaro, né? Que o pessoal ia chegar, mas delegado, vem cá, não tem prova disso, que só tem aí as palavras das pessoas que disseram que sofreram abuso sexual naquela questão da escola básica. Não, mas tem um inquérito. Não, mas e a prova é o inquérito? A gente sempre trabalhou assim. Né? A verdade do inquérito, ela ia incólume para o processo. Né? Ela era confirmada, que muitos juízes faziam. Confirma o que disse na polícia? Confirma. Então, beleza. Aí, né? A parte judicial não era para o contraditório, nada, era para a confirmação. Eu até digo, olha, isso não é processo de conhecimento, é processo de reconhecimento. Né? Porque aquilo que foi visto lá no inquérito vai servir de verdade para o processo. Então, o Código de Processo de 1941, ele padece de todas essas inconsistências, tanto na fase investigatória, na fase do processo. Óbvio, a gente com as reformas tópicas, a gente foi melhorando. Né? A gente tem um procedimento hoje que tem um contraditório mais efetivo, mas ele é desestruturado. O código já era assistemático. Eu digo muito em sala de aula que você pega o Código de Processo Civil ou pega o Código Civil, você aprende direito civil ou processo civil lendo o código. Mas o Código de Processo Penal você desaprende. Eu digo, não ler, cuidado. Vou ler, aí depois vai estudar para ver isso aqui, porque você vai desaprender. Então, é muito difícil. Eu fico, toda vez que eu pego alguém de fora, eu digo, olha, cuidado. Você vai ler a legislação, você não vai entender nada. Mas não entende, é difícil entender. Né? A gente entrar. Eu digo que o Código de Processo Penal é uma tabela periódica. Eu faço uma apresentação do código lá nas primeiras aulas, pessoal, olha, tem que saber manusear esse código, senão vai ser muito difícil. E aí ele ainda tem um outro problema. Porque, com a Constituição de 88, eu digo sempre em aula, olha, para mim, o Código de Processo Penal, ele não é de 1941. Ele é de 1988, porque ele foi reescrito em 1988. Porque se os direitos fundamentais passaram a ter força normativa, e que força normativa é essa? A força normativa dele a Constituição se adequar ao que o Código de Processo Penal já previa, ou o contrário? Então, vou ter que rever tudo. Todas as disposições que estão no Código, eu vou ter que passar pelo filtro constitucional. E as inconsistências são alarmantes. A condução coercitiva mesmo. Ora, por que ele previu a condução coercitiva? Ora, ele era a prova. Se o acusado era a prova, ele tem que ser conduzido coercitivamente, como a testemunha também, quando não quer ir depor. Mas se ele é sujeito de direito, se ele tem o direito ao silêncio, e se o silêncio eu não posso usar para fundamentar uma condenação, vai levar o cidadão à força para quê? A não ser que seja um fetiche de se encontrar com ele lá, né, e olhar para a cara dele. Porque, outra razão de ser não há. Então, eu faço ele vir aqui, eu quero que ele venha. Né? Como às vezes acontece. E se eu fosse réu, Deus queira que nunca seja, mas se eu fosse, eu ia correndo. Todo advogado diz, vá, por mais inocente, vá lá conversar, vá dizer alguma coisa. Você tem o direito ao silêncio, mas se você usar esse direito, a gente tem uma cultura e a gente não aceita. E eu assisto muito documentário americano, e tem um caso, o caso da escada, staircase, que o advogado lá para as tantas, e terminando o processo, aí ele diz, olha, mas é porque tem um problema a sociedade norte-americana.
sociedade americana, ela não aceita o princípio da presunção de inocência. Vai dar um pulo. Poxa, se a sociedade americana que inventou esse negócio, botou lá nas emendas, no século XVIII, eles cultuam isso desde então, eles não têm cultura. Imagina a gente que nunca teve Constituição nenhuma, colocou lá na Constituição de 88 e de uma forma canheta, que até agora a gente está discutindo, inclusive no meu trabalho, se é presunção de inocência ou se é presunção de não culpabilidade. Então, como vários, né, autores falam, né, a Casara, ele chega a dizer, olha, isso é uma ilustre desconhecida no Brasil, a presunção de inocência. E aí a gente vem para a Constituição, a próxima, por favor. A gente vem para a Constituição de 88, que muda tudo. Né? Lenin Streck gosta de falar, né? ND, o novo direito. E o novo direito é completamente diferente, né? Porque a gente passa a compreender a partir dos princípios. Os princípios passam a ter uma função hegemônica, estruturante, interpretativa de todo o sistema jurídico, especialmente no ambiente do processo, porque do processo criminal, especialmente do processo criminal, porque as declarações de direito elas sempre foram de cunho político e político do controle de poder do Estado a pretexto de punir. Aqui está muito claro, e a gente vê também a questão, inclusive, da criminalização da política, né? Da criminalização de movimentos sociais, né? Nos Estados Unidos, isso, né? Se a gente pegar aquele documentário fantástico, a 13ª emenda, a gente vai ver que a política americana não é política criminal, né? É uma política social e econômica, né? Sob o rótulo de que seria uma política criminal. E aí os direitos fundamentais, o Estado Democrático de Direito, ele é uma revisão da posição de Beccaria. Porque quando Beccaria falou tudo lá e a questão dos direitos, ele pensou no Estado legal, no Estado de Direito. E esse Estado de Direito, do Estado da legalidade, ele foi colocado no banco dos réus com a Segunda Guerra Mundial. E o novo movimento constitucional do neoconstitucionalismo, que a gente chega, que é um movimento tardio, que só vem chegar no Brasil com a Constituição de 88, e olha como o Supremo foi patinando nisso, né? Avançando aqui, recuando, avançando, e lá ainda talvez não tenha encontrado todo o eixo, porque a nossa Constituição é de 88, é de ontem. Eu estudei, fui formado ou deformado pela Constituição de 67. Eu fui juiz de direito, porque comecei muito cedo. Eu fui juiz de direito com a Constituição de 67. Eu me lembro do delegado chegar para mim e doutor, a gente não vai mais poder bater. Eu digo, nunca pode. Mas é que estão dizendo que é a nova Constituição, eu digo, olha, se eu souber, não vai dar bem, não vai dar bom para você. Né? Eu torturava mesmo, né? Então foi uma representação contra ele, teve que sair. Bom, a gente... É de ontem. Então, essa nossa realidade de hoje, ela foi construída ontem, porque o nosso direito era completamente diferente. Então, é muito incipiente ainda, vamos dizer. A gente ainda é muito jovem, né? A nossa experiência ainda é muito pequena a esse respeito, mas a gente está construindo. E aí vem a teoria do garantismo. Que ela aparece, né? Ferraioli, ele diz que ele pegou, na verdade, ele expandiu a teoria dele do direito penal mínimo com um garantismo que foi uma pauta de esquerda, de luta política, e ele pegou e trouxe para o ambiente criminal. Uma coisa muito parecida com o que os franceses fizeram, que o movimento iluminista fez, eles tinham uma pauta lá do liberalismo, da questão política, e Beccaria foi lá com a questão criminal, e foi o que Ferraioli fez, no meu sentido, na minha compreensão. O que ele fez? Ele puxou a expressão garantida, pois ninguém nem escuta como pauta de esquerda de questão política, todo mundo, quando fala em garantismo, todo mundo lembra de Ferraioli, lembra do direito criminal,
Mas Ferraioli, há muita crítica ao trabalho dele, né? E porque ele viu esse garantismo só no viés. Na perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais. Eu faço a compreensão dos direitos fundamentais e do garantismo na sua dupla face. E a maioria, expressa a maioria, vou dizer assim, boa parte, vou retificar, boa parte dos doutrinadores, né? Tem a perspectiva objetiva também. E eu acho que eu já vi umas discussões dele, uns livros que ele faz um debate das críticas, e eu já entendi porque, na verdade, se ele vem do direito penal mínimo, que ele vai reduzir e dizer, olha, o direito penal só pode ter como bem jurídico um direito fundamental. Só pode tutelar, colocar como tutelado pela norma penal um direito fundamental. Com a base do direito, do direito penal mínimo. Então, ele está dizendo, olha, então, na hora em que se vai punir alguém, eu estou fazendo isso porque eu estou defendendo os direitos fundamentais na perspectiva objetiva. Né? Ele só não diz. Ele foi, tem um outro livro dele que ele fala, eu fui juiz inspetor, eu vi, era um absurdo, né? O juiz fazia tudo, né? Investigava, julgava, o juiz era o senhor do processo, né? Então, talvez o pensamento dele tenha se centrado e ele não tenha querido falar dessa perspectiva objetiva. Mas os outros doutrinadores, todos vou ficar aqui com Alexis, né? Ele começa a falar, olha, existe essa colisão de direitos fundamentais. E eu trago esse pensamento para dizer que o processo penal sempre tem esse ponto de tensão entre os direitos fundamentais na perspectiva objetiva e subjetiva. A pretensão, a persecução criminal do Estado, ela faz por causa de um dever, é um dever de proteção. E a gente vê, a gente vê muito isso, muita área do nosso coordenador do PPGD, Tiago, né, nas condenações do Brasil nas cortes internacionais, por falta de cumprimento do dever de proteção. O caso Márcia Batista é emblemático a esse respeito, que é de 2021, que ele reafirma isso. O caso Maria da Penha, igualmente, diz, olha, o Brasil tem que ter uma legislação de proteção contra a agressão de gênero. É do dever de proteção. E o Supremo tem decisões a esse respeito, especialmente do ministro Gilmar, né? Ele sempre ressalta essa dimensão, né? da aproximação que ele tem com o direito alemão. Então, o que foge do meu pensamento em relação ao garantismo, o meu garantismo não é propriamente o de Ferraioli, é expandindo para essa questão que eu vejo esse conflito no ambiente do processo penal de direitos fundamentais, da perspectiva objetiva e perspectiva subjetiva. Talvez eu tenha um ingrediente aí na tese que eu digo, existe essa colisão. Só que essa colisão ela é irrigada pelo princípio da presunção de inocência. Toda hora que ele está em tensão entre esses direitos fundamentais em ambas as perspectivas, mas ele está lá sendo comandado, ele tem um princípio domínio, que é o da presunção de inocência. E aí ele vai ser muito importante na técnica de ponderação, que também é extremamente criticado. Todos criticam, mas a gente não encontra coisa melhor, porque, bom, né? Pelo menos ainda penso que não teria aparecido. Além da técnica da ponderação, que é a questão do discurso, da argumentação, você estabelecer bases lógicas para fazer a adequação, né, a necessidade e a ponderação propriamente dita, né, a proporcionalidade em específico, para você tentar resolver esses pontos de tensão. No processo criminal, né, a próxima, por favor, no processo penal, né, a gente tem muito isso, porque está uma investigação, a polícia quer fazer uma busca e apreensão. Mas o que é a busca e apreensão? De um crime de furto de uma caixa de fotos, bem, vai entrar que não é crime, né? Mas você pode chegar, né?
não é bem que tem uma expressão econômica, mas ele vai examinar isso aí, se é razoável, quais são os direitos fundamentais que estão sendo colocados aqui em tensão para fazer a ponderação, né? E quais os argumentos. Eu tenho outra forma, você pede a prisão, mas você pede a prisão, por que ele vai preso? Não, porque ele praticou crime, sim, mas qual a necessidade da prisão? Mas não tem outra forma de chegar a obter esse resultado sem a prisão. Eu preciso de uma interceptação de comunicação telefônica. A própria lei diz, se não tiver outro meio de prova, mas, claro, porque ele é extremamente invasivo. E na questão da interceptação da comunicação telefônica, ela vai além, porque ele não quebra só a inviolabilidade da comunicação telefônica de quem é o usuário ou o proprietário da linha que foi interceptado, mas toda e qualquer pessoa que com ele mantiver algum contato, né? Um estranho que ligou errado para ele está sendo monitorado. A mulher dele, a filha, o colega de trabalho, todo mundo que não tem nada a ver com a atividade criminosa está sendo lá. Ela, naturalmente, o juiz tem que examinar isso. Ou então, por exemplo, determinar, por exemplo, num ambiente de trabalho, determinar a interceptação do PABX, é complicado, né? Tecnicamente, dizem que é possível tecnicamente, né? Mas já é. Eu imagino o escritório de advocacia, eu acho que os clientes saem todos, né? Eles saem e não voltam mais, né? Quem sabe se depois vem outra medida do mesmo JAER, né? Então, são coisas que precisam ser ponderadas sempre nessas questões de medidas que são solicitadas no ambiente do processo criminal. E é interessante, porque quando a gente está falando nessa questão ponderativa no ambiente do processo criminal, a gente está falando de medidas que são legais, elas são admissíveis no sistema. Eu não estou falando de editar uma lei para regulamentar determinada coisa, se ela é ou não adequada à proporcionalidade. Não se trata disso. A lei existe, a lei prevê a busca e a apreensão, mas ela tem que ser analisada no caso concreto se ela é adequada ou não e necessária naquele caso, e ainda mais passar pela questão da ponderação em específico. A próxima, por favor. Só um momento aqui, quando essas regras de hermenêutica, as várias regras de hermenêutica, né? Eu penso essas, que deu meus 50 minutos, mas eu vou só concluir, se me permite. Eu também coloco essas 7 categorias aí, né, dos direitos fundamentais. Eu sei que ele causa, né, uma prisão quando a gente diz direitos fundamentais são relativos. Eu ainda sou do tempo, quando eu estudava, direitos são inalienáveis, né? Você leva até para o túmulo, né? Mas a realidade, né? Eles permitem a possibilidade, né? até mesmo o direito à vida, né? Ele pode ser retirado, e isso ser considerado um ato lícito, né? Como estrito cumprimento do dever legal também, que é complicado, né? Depois do que aparece depois do que apareceu no Rio de Janeiro, né? Eu até falava muito isso no livro, mas depois que o governador, então governador do Rio, disse, mas se viu um cidadão com um fuzil, mira na cabecinha, eu digo, eu tenho que melhorar aqui meus argumentos, porque pode dar ensejo a interpretação desses jaez, né? Mas eu vou nessa linha e aí coloco uma coisa também dessa questão de que, como o Marcelo Neves fala, né, os direitos fundamentais não são tupiniquins, eles não foram inventados por nós, né? Não podemos ter essa pretensão, né? Os direitos fundamentais são históricos, são afirmação, né, da condição humana ao longo da história, né? Não pertencem nem a essa geração, muito menos a de ontem e a de hoje, inclusive, porque tem a do futuro, né? E a gente tem que fazer esse diálogo com as mais diversas fontes, né, para se encontrar a melhor solução para os casos quando eles aparecem, né? Porque eles não aparecem só isoladamente no Brasil, né? Eles aparecem nos ordenamentos jurídicos em geral. O próximo vídeo. Eu vou partir para a conclusão, fazendo uma distinção que talvez ela seja aqui ocasione mais inquietação.
Fazendo a interpretação da Constituição, eu chego à conclusão de que o ordenamento, a Constituição brasileira prevê o princípio da presunção de inocência. Ele prevê tanto o princípio da presunção de inocência quanto o princípio da presunção de não culpabilidade. O princípio da presunção de inocência é uma garantia que ela é inata ao ser humano em geral. Pelo princípio da presunção de inocência, ninguém pode chegar aqui e me acusar de ter praticado um crime. Ninguém, nem a polícia. Para que a polícia diga que uma pessoa praticou um crime, ele tem que flexibilizar essa presunção de inocência. E ela flexibiliza com a prova da existência do crime, ou elementos informativos da existência, ou elementos de informação da existência do crime, ou do fato, e indícios de autoria. Sem isso, é uma arbitrariedade. Então, eu digo que o princípio da presunção de inocência, ele tem estágios. Nessa primeira fase, ele é um princípio que ele é princípio da presunção de inocência estricto sensu. Então, ele se flexibiliza nesse momento pela autoridade policial. Ele se flexibiliza pelo Ministério Público na hora que o Ministério Público analisa a investigação e oferece a denúncia. Para oferecer a denúncia, ele também tem que partir dessa justa causa ou dessa existência de materialidade e indícios de autoria. O juiz, para receber a ação penal, ele também tem que fazer o mesmo juízo. Se não houver essa flexibilização do princípio da presunção de inocência estrito sensu, o juiz não pode receber a denúncia. O recebimento da denúncia do juiz em situação dessa natureza é uma arbitrariedade, inclusive sanável por meio de habeas corpus, como nós temos conhecimento. Eu digo que o princípio da presunção de não culpabilidade em si, ele só se faz sentir quando o juiz é chamado para decidir, e com essa decisão o juiz pode fazer um juízo de culpabilidade. E aí eu cito a questão da julgamento antecipado do processo, ou melhor, no ambiente criminal, da absolvição sumária. Para absolver sumariamente, a gente faz uma inversão dos sinais. Para absolver sumariamente, o juiz tem que partir de um grau de certeza. Seja quando se trata na primeira fase do tribunal do júri ou nos outros procedimentos em geral, pelo artigo 397. Por quê? Porque, nesse momento, o princípio que está comandando é o da presunção de inocência estrito sensu. Para o juiz não proferir, não aceitar para o juiz absolver sumariamente, porque não se conseguiu quebrar o princípio da presunção de inocência. Eu penso assim e acho que ele resolve aquele problema que acho extremamente que eu não concordo, de dizer que, nesse caso, há um indúbio pro societário. Esse eu não conheço, mas eu reconheço de que o problema é que aí, para que o processo possa ter seguimento, basta que tenha sido flexibilizada a presunção de inocência. Então, tem o estágio do processo, eu tive flexibilizada a presunção de inocência, mas não o princípio da presunção de não culpabilidade, que ele vai sentir na fase do julgamento, quando vai fazer juízo de culpa. Então, em princípio, o princípio da presunção de inocência se aplica a todos, enquanto que o princípio da presunção de não culpabilidade só se aplica ao juiz. Mas eu entendo que ele também se aplica ao Ministério Público, por uma questão de fair play. Digamos que o Ministério Público está lá, nas razões finais, ele pega os autos e, bom, tudo bem. A prova aqui, eu não tenho certeza que ele é inocente, mas só que não há prova para condenar o cidadão. Então, eu tenho que pedir absolvição. E aí ele está aplicando o princípio da presunção de não culpabilidade. Então, em princípio, penso que
a presunção de inocência, em estrito senso, ela se aplica apenas ao Ministério Público e à polícia. Porém, quando o Ministério Público, não é razões finais, ou depois da sentença do juiz, ele pode reconhecer, realmente, o juiz absolveu por insuficiência de prova, porque não tem prova suficiente. E aí ele pega, não recorre. Né? Então, o princípio também se aplica ao Ministério Público. E aí eu queria também fazer uma outra coisa que eu sei que vai suscitar bastante discordância, com relação à elasticidade do princípio da presunção de não culpabilidade. Que não é uma questão bizantina, porque ela está lá prevista para as decisões do Tribunal do Júri, né, que a pena for igual ou superior a 15 anos. Eu não gosto do preceito, acho errado colocar isso como baliza, a quantidade da pena, porque vai ter outros efeitos indesejáveis, mas eu concordo que, pela Constituição, pelo que diz a Constituição, é possível, sim, se iniciar a execução a partir de uma decisão de colegiado, a partir de uma decisão de acórdão, ainda que não transitada em julgado. Eu faço isso porque, se a gente for fazer a interpretação literal da Constituição, ela fala em sentença. Mas está fazendo a interpretação literal. Eu não estou fazendo a interpretação literal quando eu estou falando trânsito em julgado. Estou falando no aspecto técnico-processual. Então, no aspecto técnico-processual, quando é que uma sentença transita em julgado? Quando não há recurso. Porque, se houver recurso, ainda que a sentença seja mantida, ela é substituída pela decisão do tribunal. E isso foi levado em consideração. O ministro Toffoli, mais ou menos, ele disse isso, e aí ele falou assim, olha, a Constituição não veda o início da execução. A lei pode dizer. Só que ele fez uma interpretação do artigo 283, que não seria minha leitura, porque o artigo 283, uma redação dada pela lei a lei de 2011, a lei de 2011, a redação lá, 12.403, ela repetia lá praticamente o que dizia a Constituição. E os debates, a gente disse, olha, ela está repetindo o que a Constituição diz. Seria diferente se ela falasse decisão. Não sei se por isso ou não, mas no pacote anticrime, na lei 3.964, ele mudou a redação do artigo 283 exatamente para substituir. Ele melhora a redação, mas ele substitui a expressão sentença por decisão. Agora, eu também entendo que, no nosso sistema, o legislador infraconstitucional expandiu a garantia prevista na Constituição. O que a gente pode discutir é como é que fica a constitucionalidade do dispositivo que permite o início da execução, que o Supremo vai decidir essa questão, espero que o mais cedo do que mais tarde ainda. Né? E acredito que a gente vai entrar no problema. Ela é uma exceção, é uma outra norma, a gente vai entrar naquela questão de antinomias entre regras, então só vai valer uma regra, não pode valer as duas regras. Ou ela é uma exceção? Eu defendo que ela seria uma exceção. Eu teria, naturalmente, outras coisas que lá para o final da tese, mas eu acho que o âmago assim, do pensamento que foi exposto no trabalho fica colocado com essas palavras e, naturalmente, ficou à inteira disposição para as considerações. Muito obrigado.